Cauê, o que é gestão financeira e como fazer dentro da Shopee? No vídeo de hoje eu vou ensinar passo a passo todos os aspectos que envolvem uma boa gestão financeira, principalmente voltada para a Shopee. Então fique comigo até o final desse vídeo, mas antes, você ama empreendedorismo? Olá, meus empreendedores, tudo bem com vocês? Meu nome é Cauê Oliveira e sejam todos bem-vindos. Semana passada eu soltei um vídeo aqui no canal sobre um erro que você não pode cometer na Shopee. E eu recebi muitos comentários de vocês solicitando que eu trouxesse aqui para o canal mais assuntos sobre gestão. Então, gestão financeira, gestão de expedição, gestão fiscal. Então, eu vou começar essa sequência de vídeos, sendo hoje, na minha opinião, a principal, que é a gestão financeira. Muitos podem não acreditar, principalmente para quem está começando. Mas vender na Shopee não é o mais difícil. O mais difícil é você absorver essas vendas, crescer dentro da Shopee de maneira que isso não trave você. E pasme, muitas pessoas quebram dentro da Shopee por venderem muito. E aí entra vários aspectos de gestão. Gestão sobre vendas, gestão financeira, fluxo de caixa, enfim. Esses assuntos é extremamente importante que você conheça e principalmente, não só conheça, mas que você aplique diariamente no seu negócio. Então, entender tudo isso é fundamental na hora do seu crescimento. Mas, para que eu possa te explicar passo a passo tudo sobre gestão financeira, eu preciso ir lá para o meu computador. Mas, antes de irmos, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Tanto um quanto o outro é de extrema importância para mim. Você não tem noção do tão quanto isso me motiva a continuar gravando conteúdos para você. Então não esqueça do like e do comentário. E se você ainda não é um inscrito do canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber vídeos de qualidade. Agora, vamos lá. Eu já estou aqui no meu computador e agora vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Quando conversamos, abordamos o assunto gestão financeira, a gente precisa entender que são vários aspectos que você precisa aplicar no seu dia a dia para que isso faça sentido, ou seja, para que isso funcione. E tudo ele parte do princípio da precificação, porque é ali que a gente vai saber o nosso custo fixo, o nosso custo variável, a nossa margem de lucro, e com essa margem de lucro, o que eu faço? Fica tudo para mim? Eu gasto tudo? Fica tudo para a empresa? Como é que isso funciona? Então, a precificação é o pilar central para que tudo possa funcionar. Lembrando que aqui no canal tem um vídeo específico sobre precificação, como que você aplica a precificação no seu produto. O card vai aparecer aqui em cima e também tem um link na descrição. Então, hoje eu vou ser muito artificial na questão de precificação, porque tem um vídeo completo sobre isso. Mas quando falamos sobre precificar um produto, a gente precisa levar 3 etapas em consideração: o custo variável, o custo fixo e a margem de lucro. O que é um custo variável, Cauê? O custo variável é todo o custo que você tem se a venda acontecer. Uma vez que a venda acontece, você tem alguns custos. E quais são eles? A comissão da Shopee, o preço do produto, que você comprou do seu fornecedor, fabricante, ou que você fabrica. Se você emite nota fiscal, o imposto. Você tem insumos, para postar aquela mercadoria, ou seja, papel, fita, embalagem. Às vezes você precisa se locomover até os correios ou as transportadoras, você tem um custo com isso. Então, se a venda acontecer, você tem esses custos. Se não acontecer, você não tem esses custos. O custo fixo, ele é indiferente se a venda aconteça ou não, você tem esse custo. Por exemplo, o aluguel, água, luz, internet, salários, empréstimos, enfim, são custos que, indiferente se a venda acontecer ou não, todos os meses você precisa pagar. E por fim, a sua margem de lucro.
O custo variável, ele é muito simples de você conseguir calcular. Por quê? Basicamente, quando você coloca um preço para vender na Shopee, você já sabe quanto que você vai pagar de comissão, você já sabe o preço de compra daquele produto. Se você emite nota fiscal, quanto de imposto que você vai pagar, você já tem o preço da embalagem, o preço da fita, o preço do papel, o custo com os transportes, você já tem esse custo. Então ele é muito fácil de calcular e embutir dentro do preço final. O custo fixo já é um pouquinho mais difícil, tá? Não é um pouquinho mais difícil, mas você, para ter uma real noção de custo fixo por unidade vendida, você precisa ter um retrospecto do passado para calcular. Lembrando que no vídeo de precificação eu abordo um pouco sobre isso. Mas, para quem está começando na Shopee ou já tem uma curta trajetória ali, já está vendendo, o que eu fazia no começo? No começo, eu acabei que não coloquei o custo fixo dentro do preço final, porque quando eu comecei, eu trabalhava de casa, eu não tinha o aluguel, água, luz e internet. Indiferente se eu operasse ou não, eu teria que pagar água, luz e internet. Eu não tinha funcionários, então eu acabei meio que não colocando o custo fixo. Eu mantive apenas o custo variável e a margem de lucro. E aí depende muito das estratégias, depende muito do produto. Então, digamos que eu estipulei ali uma margem de lucro, exemplo, tá? De 15%. Perfeito. Então, toda vez que a venda acontecer, eu já vou pagar basicamente todo o custo variável e ainda vai me sobrar 15% de margem de lucro, certo? Uma vez que finalizamos essa parte, a gente vai entrar agora nas subsequentes, que é o primeiro assunto que muitos precisam entender e é o primeiro assunto que precisamos conversar depois da precificação, que é o Prolabore. O que é o Prolabore? O Prolabore é o salário do proprietário, ou seja, do dono da empresa. Basicamente aí podem existir dois donos. O dono investidor, aquele que investe na empresa, mas não trabalha, e o dono que trabalha, ou pode ser o investidor barra que trabalha. O que eu quero te dizer é, se tem um sócio que trabalha todos os dias dentro da empresa, ele precisa de um salário. E para separar um salário de um funcionário e um salário de um proprietário, de um dono da empresa, criou-se o termo Prolabore. Então, o Prolabore é o salário de um dono de empresa. E aí que as pessoas confundem. Cauê, a minha margem de lucro é de 20%. Então, no mês passado, o faturamento bruto foi de 100 mil reais. Depois que pagou todos os custos, me sobrou 20 mil, que são uma margem de lucro de 20%. Me sobrou 20 mil. Esses 20 mil é o meu salário? Eu posso pegar esse dinheiro e gastar? É óbvio que não, porque mesmo que você seja o dono e que você tenha um salário, você precisa definir esse salário. Você precisa definir. Não existe uma regra. Não existe uma regra. A regra para definir um Prolabore é assim, 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 assim. Não. A melhor regra é o bom senso. Se a minha empresa faturou 20 mil reais líquido, você acha que é bom senso eu ter um Prolabore de 15 mil reais? Ou seja, 75% do lucro líquido fica para mim e 25% fica para a empresa? Você acha isso algo sensato? Não, não é sensato. Então, o equilíbrio é o que vai definir o seu Prolabore. O equilíbrio. O importante é que pelo menos 50% ele volte para a empresa, fique para a empresa. Então, se eu faturei 10 mil reais líquido, 5 mil é importante que ele volte para a empresa e os outros 5 mil pode ficar como Prolabore para você, por exemplo. Mais uma vez, é uma regra? Não. O mais importante é usar o bom senso de entender que você está construindo algo a longo prazo. Você está construindo um império, um castelo que é a sua empresa. E essa construção, ela não é da noite para o dia. Então tem muitas pessoas que sabotam a empresa. E acontece duas coisas. Ela faz com que a empresa demore para crescer ou, no pior do mundo, ele quebra a sua empresa. Então, o bom senso na hora de definir o seu Prolabore é o mais importante. No começo, quanto menos você puxar aquilo, melhor vai ser.
Se você tem uma outra fonte de renda, continue utilizando essa segunda fonte de renda, essa outra fonte de renda, para que você não fique puxando toda hora dinheiro da sua empresa. Quando eu comecei, de fato, eu tinha acabado de sair do CLT, durante alguns meses eu precisei, eu consegui utilizar o seguro-desemprego para me manter, né? Isso há 10 anos atrás. Só que depois eu não tinha mais o seguro-desemprego. Mesmo assim, todos os meses eu pegava só o necessário para que eu pudesse continuar junto com minha esposa nessa jornada. Isso fez com que eu não quebrasse a empresa, porque de fato eu e minha esposa só pegava só o necessário. Só que, mesmo pegando só o necessário, esse dinheiro fez com que a gente atrasasse um pouco. Atrasou pouco, mas atrasou. Então, quanto menos você pegar da sua empresa, melhor é neste começo. Porque a gente precisa entender que existe um ciclo. Qual é esse ciclo? Então, por exemplo, você compra mercadoria, certo? Você vai ter todo o custo com essa mercadoria até você enviar para o cliente, certo? Então aqui está o cliente, não é isso? Depois que chega para o cliente, depois de um período, esse dinheiro ele volta para você, não é verdade? Ele volta para você. Então aqui existe uma lacuna de tempo, E essa lacuna você precisa preencher fazendo o famoso fluxo de caixa, ou o giro de caixa. Quanto mais você tiver giro de caixa, mais você consegue crescer sem travar esse caixa, porque o problema maior é travar o caixa. Uma vez que você trava o caixa, você trava tudo. Você trava a compra de mercadoria e sem a mercadoria você não consegue postar esse produto. Então, o quanto menos você pegar desse dinheiro no começo, melhor vai ser para você crescer mais rápido e crescer com segurança. E aí lá na frente, pouco a pouco, você vai tendo um fluxo de caixa. Ou seja, vai chegar um período que você vai postar 3, 4, 5, 10, 15, 20 mil de mercadoria todos os dias. E todos os dias vai começar a entrar esse dinheiro pelas vendas anteriores. Então ele vira uma bola de neve. E aí a sua margem de lucro aumenta essa bola de neve. Aumenta essa segurança. Aumenta o seu fluxo de caixa. Então é muito importante que, no princípio, se você não puder utilizar o Prolabore ou devolver para a empresa como investimento, eu peguei meu salário e vou devolver para a empresa. Isso é o melhor dos mundos. E se tiver que tirar, tire somente o necessário. Mesmo sabendo que cada retirada você vai desacelerar o seu processo de crescimento. Mas não tem o que fazer. Você precisa se alimentar, você precisa pagar ali alguns custos que você tem. Então, mas seja sensato, perfeito? Então, uma vez que você definiu o seu Prolabore e principalmente você entendeu esse contexto de crescimento, existe um limite para o nosso Prolabore? Sim, existe um limite. E esse limite também é o bom senso. Então, por exemplo, você definiu que o Prolabore máximo que você pode chegar é a 20 mil reais. Indiferente se sua empresa fature 500 mil no mês ou 100 mil reais no mês, o seu Prolabore ele tem que ter um limite. Ele não pode ultrapassar esse valor, indiferente de quanto você fatura. Indiferente. Toda empresa, ela limita um Prolabore para o proprietário, para o sócio que trabalha. Então, digamos, uma coisa que eu fazia aqui também que eu acho interessante que você possa fazer aí. Digamos que eu defini aqui, então, por exemplo, se minha empresa faturar líquido 10 mil reais, eu pego um Prolabore de 3 mil, por exemplo, tá? 3 mil reais. Se minha empresa faturar 20 mil reais, eu pego um Prolabore de 6 mil reais, certo? Se a minha empresa faturar 30 mil reais líquido, eu pego um Prolabore de, vamos lá, 12 mil reais. E assim sucessivamente até chegar o limite de 15 mil por mês. Por exemplo, faturou líquido 80 mil, não tem problema, o limite é 15 mil. Mas Cauê, e se eu quiser comprar um carro, e se eu quiser fazer alguma coisa, se eu quiser... Enfim, daqui a pouco você vai entender. Que isso que eu estou explicando faz todo sentido. Então, definir, tá, um Prolabore é extremamente importante. Limitá-lo também.
Por quê? Porque agora a gente vai conversar sobre um assunto muito importante que, na verdade, eu poderia conversar agora com você sobre a parte do crescimento do fluxo de caixa. Uma reserva, tá? A gente precisa trabalhar com reserva. Parte do nosso lucro, pelo menos 50%, da nossa margem de lucro, do nosso lucro líquido, ele precisa ser a nossa reserva, ser o nosso fluxo de caixa. Quanto mais o seu fluxo de caixa for melhor, mais você consegue ter segurança, mais você consegue investir, mais você consegue crescer. Então, 50% do nosso lucro líquido, pelo menos, ele precisa voltar para a empresa, ele precisa ficar dentro da empresa. O resto, os outros 50%, ou até às vezes menos, ele precisa ser distribuído como prolabore para os sócios. São 3 sócios, então 50% do lucro líquido divide-se em 3. O restante, ele precisa voltar para o fluxo de caixa. Isso é extremamente importante. A maioria das pessoas, elas não fazem isso. Elas não têm reserva, ela não tem fluxo de caixa. Por mais que as vendas, elas comecem a melhorar, você começa a escalar, você começa a melhorar cada vez mais, por mais que não trabalhamos para que isso aconteça, isso pode acontecer de um mês ou outro, as vendas literalmente caírem. E digamos que você tem funcionários, você tem um galpão que você paga o aluguel, você tem um custo fixo relativamente alto. E teve um mês que as vendas caíram, seja lá qual foi o motivo. Como que você vai conseguir pagar tudo isso? Como que você vai ter a segurança de resolver esse problema, a tranquilidade de resolver esse problema se você não tiver fluxo de caixa? Então, como eu disse, o fluxo de caixa é o que te dá segurança, é o que te dá tranquilidade, é o que te dá poder de crescimento, é o que te dá poder de investir em outras coisas. Por isso que pelo menos 50% do seu lucro líquido ele tem que ser do caixa. Pelo menos isso. Agora vamos conversar sobre a participação de lucros. Lembra que conversamos que um salário de um sócio, um prolabore, ele tem que ter um limite? E agora você vai entender. Normalmente uma empresa, ela uma vez ao ano ou 2 vezes ao ano, ela faz uma participação de lucro. O que é uma participação de lucro? Aqui, pelo menos, a gente faz uma vez ao ano, tá? Em janeiro, a gente puxa todo o balanço do ano anterior. Todo o lucro líquido, a gente faz contagem de tudo, contagem de estoque, faz tudo, faz um levantamento completo para identificar qual foi o lucro líquido do ano anterior. Então, por exemplo, digamos que o lucro líquido do ano anterior foi de R$800 mil. Tá? Então significa que no ano anterior, por exemplo, 2022, a empresa lucrou R$800 mil líquido. A participação de lucro, a gente tira 30% desses R$800 mil e divide entre os sócios, no caso eu e a minha esposa. O restante, ele fica no fluxo de caixa para que a empresa possa continuar crescendo, procurando melhorias, né, evoluindo, indo para outros marketplaces, crescendo do modo geral, né? Se precisar investir em alguma coisa interna, criar algo novo, expandir, enfim, fica para a empresa. O restante divide-se entre os sócios. E é aí que está o X da questão. O seu prolabore, e agora você vai entender, o seu prolabore não é para você adquirir uma casa, adquirir um bem material muito grande. Não é para isso o seu prolabore. O que vai te dar a oportunidade de adquirir um bem muito grande, de muito valor, um carro, uma casa, enfim, é a participação de lucros. É com a participação de lucros que você troca de carro, que você compra um carro, que você compra uma casa, que você compre um bem material de valor para você. O prolabore é o que faz a manutenção de tudo isso. É assim que eu consigo entender, é assim que eu consegui entender, vamos dizer assim, e similar a participação de lucro do prolabore. Então é importante depois, não agora, né, é óbvio para quem está começando, mesmo porque eu fui começar a fazer essa prática de participação de lucro 3 anos depois que eu comecei, ou seja, há 7 anos atrás. Mas é importante você ter esse discernimento e entender que é assim que funciona. Então, por exemplo, o ano que vem,
Quando chegar em janeiro, você vai ver toda a participação de lucro, né? Você vai pegar ali todo o lucro líquido que a empresa ela fez no ano anterior, né? Que no caso seria, em janeiro seria 2024, então seria o ano de 2023 que estamos agora. E ali você tira 30% para os sócios, o restante se mantém para a empresa, perfeito? Então, de forma resumida, para você que está começando, isso é o mais importante. Tem outros aspectos, tem outros assuntos? Sim, é óbvio que tem. Mas eu quis trazer aqui o mais importante. O que de fato, você fazendo isso aqui, que seria o arroz com feijão, já é o suficiente para você começar a estruturar a sua empresa na questão de organização financeira. E para finalizar, a organização financeira é fundamental que você saiba o que entra ou sai. Eu comprei 3 mil de mercadoria. Você precisa anotar isso. Eu comprei 3 mil de mercadoria no dia tal, do fornecedor, do fabricante tal. Eu solicitei um saque na Shopee e esse dinheiro caiu na minha conta. Então, um saque de 30 mil reais do dia tal na conta tal. É importante você alimentar o fluxo. É muito importante. Cauê, se eu te fizer uma pergunta, em janeiro, o que a sua empresa mais gastou? Como que você sabe disso? Alimentando. Porque se lá na frente você precise enxugar custos, reduzir custos, você vai saber o que te tá te gerando mais custos. E aí você consegue ter noção de como reduzir esse custo. Eu quero saber quanto que eu gasto de envelope por mês. Eu quero saber quanto que eu gasto com tal fornecedor. Eu quero saber quanto que eu gasto com aquilo outro. É extremamente importante alimentar o fluxo. E isso é hábito. Alimentar o fluxo é hábito. É todos os dias. Todos os dias você precisa tirar um tempo para inserir aquilo que saiu e inserir aquilo que entrou. Existem na internet aí diversos aplicativos, diversas planilhas de Excel para que você possa fazer o download. Então, você pode pesquisar aí por planilha de gestão financeira, aplicativo de gestão financeira, porque o que você precisa, basicamente? Você precisa de algo que você consiga alimentar o que entra e o que sai. E ter relatórios daquilo. Então, eu quero saber o que mais saiu. Qual foi o meu maior custo? Foi no que meu maior custo? Foi em salário? Foi em aluguel? Foi em Prolabore? Foi em envelope? Foi em produto? Foi no empréstimo? Foi no que? E que te traga relatório. Existem diversos aplicativos e diversas planilhas gratuitas. Você não precisa de algo complexo. Você precisa somente de algo que você alimente o que entrou e que saiu e que você tenha relatórios daquilo. Mais do que isso, é desnecessário, principalmente para quem está começando a fazer isso, porque é hábito. E faça isso todos os dias. Todos os dias tire alguns minutos para alimentar o fluxo. Tenha a certeza que, uma vez que você entendeu a precificação, o Prolabore, a importância da reserva, a importância da participação de lucro e principalmente você alimentar tudo que entra e que sai, tenha a convicção que você vai melhorar muito a sua gestão financeira aí da sua empresa. Combinado? E aí, gostou? Espero que tudo que eu ensinei nesse vídeo faça sentido para você. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, qualquer mesmo, você pode fazer um comentário aqui que eu respondo a todos. Caso não tenha, faça assim mesmo. Pode ser uma sugestão de vídeo ou mesmo um elogio. Mas o seu like e o seu comentário é de extrema importância para mim. Eu fico por aqui e até o vídeo de amanhã.